eu já peço a você que abra sua Bíblia no livro de Neemias, Antigo Testamento, ali depois de Esdras, no capítulo 2. Deixa a sua Bíblia aberta, para nós fazermos a leitura do texto. Neemias, capítulo 2. A princípio, eu peço a você que deixe a sua Bíblia aberta. Eu vou tentar dar uma introdução aqui do que foi falado no domingo passado, para que a gente, então, possa entrar no capítulo 2 mais consciente de que parte da história nós estamos, não é? Antes de mais nada, irmãos, falar sobre Neemias é preciso localizar ele no tempo e no espaço. Neemias pertencia ao povo israelita e morava numa cidade chamada Suzã, capital do Império Persa. Uma cidade que ficava a aproximadamente 1.500 quilômetros de Jerusalém. Ele vivia sob o domínio persa, ele trabalhava como copeiro do rei Artaxerxes I, mas o seu coração, a sua religiosidade, a sua fé não estava arraigado ali na terra em que ele vivia. O Deus que ele adorava era o Deus de Abraão, de Isaac, de Jacó, o Deus de seus pais, o Deus do povo que vivia em Jerusalém. Neemias, ele desfrutava de uma posição de certo conforto, de certo prestígio junto à corte persa, porque ele era copeiro do rei. O copeiro do rei era alguém que tinha uma proximidade com o rei, era alguém que circulava dentro da corte, era alguém que tinha, como eu falei pela manhã, a parte boa e a parte ruim desse ofício, não é? A parte boa era esse acesso ao rei, era esse certo prestígio, e a parte ruim era que o copeiro do rei era um cargo de tanta confiança que primeiro ele precisava experimentar a comida que chegava ao rei, tanto a comida quanto a bebida, porque caso estivesse envenenada, pode deixar currículo, porque esse copeiro já era. Então ele desfrutava dessa posição. A história dele se passa mais ou menos em 444 antes de Cristo. Nesse contexto em que Neemias surge, que nós vamos fazer a leitura do capítulo 2, é o 20º ano desse rei, esse rei chamado Artaxerxes. E por providência de Deus, alguns dos seus irmãos israelitas já tinham regressado lá do Império Persa para Jerusalém, que também era domínio dos persas. Obrigado. Então, qual era a situação de Neemias? Neemias, ele tinha um cargo de prestígio, ele tinha um cargo que lhe conferia um certo acesso ao rei, e ele vivia, vamos dizer assim, confortavelmente naquela situação. Mas, como eu disse no início, o seu coração, a sua religiosidade, o seu Deus não pertencia àquela terra. O seu Deus era o Deus dos israelitas, o Deus de Abraão, Isaac e Jacó. E conta a história no capítulo 1, que foi pregado domingo passado aqui pelo pastor Maurílio, que certa feita chega à cidade de Suzã, onde Neemias morava, uma caravana vinda de Jerusalém. E nessa caravana vinha um homem chamado Anani, que provavelmente seria um irmão consanguíneo de Neemias, ou um irmão de povo, de fé. Isso não é fechado pelos estudiosos. Então, chega uma caravana à sua cidade e ele faz uma pergunta. A pergunta de Neemias é a seguinte: como está a situação do povo que voltou do cativeiro e está lá em Jerusalém? Neemias quer saber como está o seu povo. Ele quer saber como está o seu povo e como está a sua cidade. E a resposta de Anani não é nada boa, porque ele diz que a situação do povo e da cidade é uma situação lastimável. Porque Anani diz, no capítulo 1 do livro de Neemias,
que os muros da cidade estão destruídos, que as portas da cidade estão incendiadas e que o povo que ali habita, que mora ali, passa vergonha, miséria e serve de escárnio para os povos vizinhos. A gente precisa lembrar de duas coisas. A primeira coisa é que naquela época, muro e portas, assim como hoje também, mas principalmente naquele tempo, uma cidade sem muros, com os muros destruídos, com as portas queimadas, era uma cidade incapaz de se defender de qualquer tipo de inimigos. Ela era simplesmente uma cidade vulnerável, uma cidade onde aqueles de fora que olhassem para aquela cidade lastimavam, lamentavam a situação daquele povo. E outra coisa que nós precisamos lembrar é que o povo que vivia nessa situação de vergonha, de escárnio, era o povo da aliança. Era o povo com que Deus tinha feito uma aliança. Portanto, é contraditório pensar que o Deus que cuida de um povo, ao mesmo tempo, a gente percebe o povo chegando nessa situação. E a resposta para que o povo tenha chegado nessa situação não é outra senão o pecado. E alguns livros da Bíblia vão deixar isso muito claro. Finalzinho do segundo livro de Crônicas e outros livros vão deixar isso claro para nós. Mas, enfim, quando Neemias sabe dessa situação, quando chega a ele essa notícia, a Bíblia conta que Neemias para e começa a chorar, lamentar e orar pela situação da cidade e do seu povo. Então percebam, mesmo morando em outro local, mesmo desfrutando de uma certa prestígio, de um trabalho, um ofício que lhe conferia certo conforto, Neemias está conectado com o seu povo. Aquele povo era o povo de Neemias. E a dor daquele povo passa a ser agora a dor de Neemias. O capítulo 1 vai falar, que foi pregado aqui domingo passado, que Neemias é sensível diante das notícias que ele ouve. A pergunta dele não é uma pergunta curiosa, mas é uma pergunta interessada, de alguém que tem interesse pelo seu povo. Então, o texto começa dizendo que ele se volta a Deus em oração. Neemias se entristece, Neemias lamenta, Neemias jejuma e Neemias começa a fazer oração de confissão de pecado sua, pelo povo, e uma oração intercessora. Parece, irmãos, que quando Neemias começa a orar, que ele passa a orar pelo seu povo e pela sua cidade, Deus vai colocando em seu coração um desejo. Enquanto ele ora, enquanto ele busca a face de Deus em oração em favor do seu povo dia e noite, Deus coloca no coração de Neemias um desejo de ser instrumento de Deus para de alguma forma mudar essa história e edificar a vida do seu povo. Então, o texto diz, no capítulo 1, que ele passa a orar, a lamentar, e as suas orações estão diante de Deus. No finalzinho do capítulo 1, no verso 11, Neemias diz assim: Senhor, que os teus ouvidos estejam atentos à oração deste teu servo e à oração dos teus servos que têm prazer em temer o teu nome. Faze com que hoje o teu servo seja bem-sucedido, concedendo-lhe a benevolência deste homem. Irmãos, essa oração está conectada com o capítulo que nós vamos ler a partir de agora, que é o capítulo 2. Porque Neemias passa a orar, lamentar, interceder, e passam-se 4 meses nessa situação. E agora Neemias está diante de um desafio. Ele vem se preparando, porque Deus colocou em seu coração o desejo de fazer algo por seu povo e livrá-lo do estado de vergonha que estavam. Mas o desejo que Neemias começa a nutrir no seu coração era de reconstruir as muralhas de Jerusalém, de reconstruir as portas de Jerusalém e de alguma forma edificar não só a cidade, mas a fé do seu povo.
porque a figura de alguém voltando para realizar essa reconstrução era como que uma forma de Deus estar dizendo assim: eu continuo cuidando de vocês. Mas nós precisamos lembrar que é uma tarefa grandiosa demais e Neemias é simplesmente um copeiro do rei. Então ele busca a Deus em oração, ele busca o favor de Deus, e o texto vai caminhando, e 4 meses depois é que começa então o capítulo 2, quando Neemias está com tudo preparado na sua mente e tudo preparado em seu coração sobre o que ele vai fazer. Perceba que o versículo que nós lemos, ele diz o seguinte: faz com que hoje este teu servo seja bem-sucedido, concedendo-lhe a benevolência deste homem. Neemias, então, se prepara em oração, ele se prepara para tomar uma atitude, e a atitude que ele vai tomar está agora diante de nós, através do capítulo 2, é a atitude de se dirigir ao rei da Pérsia para ter uma conversa a respeito daquele que Deus havia colocado em seu coração. Então eu quero convidar os irmãos a lerem comigo em Neemias capítulo 2, do verso 1 ao verso 8. Aí são 4 meses depois que Neemias recebe aquela notícia e ele passa a orar, e então agora ele estará diante do rei, agindo em favor do seu povo. Diz assim na minha versão: no mês de Nisan, que é aproximadamente, irmãos, março ou abril, do 20º ano do rei Artaxerxes, na hora de servir-lhe o vinho, levei-o ao rei, e nunca antes eu tinha estado triste na presença dele. Por isso o rei me perguntou: por que o seu rosto parece triste se você não está doente? Essa tristeza só pode ser do coração. Com muito medo, eu disse ao rei: que o rei viva para sempre. Como não estaria triste o meu rosto, se a cidade em que estão sepultados os meus pais está em ruínas, e as suas portas foram destruídas pelo fogo? O rei me disse: o que você gostaria de pedir? Então orei ao Deus dos céus e respondi ao rei: se for do agrado do rei, e se seu servo puder contar com a sua benevolência, que ele me deixe ir à cidade onde os meus pais estão enterrados, em Judá, para que eu possa reconstruí-la. Então o rei, estando presente a rainha, sentada ao seu lado, perguntou-me: quanto tempo levará a viagem? Quando você voltará? Marquei um prazo com o rei, e ele concordou que eu fosse. A seguir acrescentei: se for do agrado do rei, eu poderia levar cartas aos reis, cartas do rei, aos governantes do Trans-Eufrates, para que me deixem passar até chegar a Judá. E também uma carta para Asaf, guarda da floresta do rei, para que ele me forneça madeira para as portas da cidadela, que fica junto ao templo, para os muros da cidade e para a residência que irei ocupar. Visto que a bondosa mão de Deus estava sobre mim, o rei atendeu os meus pedidos, e com isso fui aos governadores do Trans-Eufrates e lhes entreguei as cartas do rei. Acompanhou-me uma escolta de oficiais do exército e de cavaleiros que o rei enviou comigo. Amém? Vamos ficar na leitura até aí. Porque, como eu disse, ao receber a notícia de que a cidade estava em ruínas, e seu povo passava por vergonha, o seu povo servia de escárnio diante dos povos circunvizinhos, Neemias passa a orar, Neemias passa a buscar a Deus, Neemias passa a jejuar, e no seu coração, então, surge o desejo de ser instrumento de Deus para mudar essa situação, através da reconstrução dos muros de Jerusalém, e através de ser uma espécie de socorro de Deus para o seu povo. Perceba, Neemias tinha tudo. Nós, hoje, vivemos numa época onde uma coisa que impera, uma coisa que dirige as nossas vidas, é uma coisa chamada individualismo. É aquela historinha, cada um no seu quadrado. É a história que uma amiga minha fala: cada um com seus problemas. Você cuida do seu
eu cuido do meu, você do seu, e aí a gente caminha juntos, não é? Para a glória de Deus. Quando eu olho para a Bíblia, quando eu olho para a situação de Neemias, eu percebo que esse não é o padrão do povo de Deus. Quando Neemias está a 1.500 quilômetros daquela realidade e trabalha confortavelmente com o rei, mas ele passa a orar pelo seu povo e quer ser instrumento de Deus para mudar essa realidade, eu percebo que essa história que a gente vive hoje, do individualismo, não tem nada a ver com a maneira do povo de Deus viver. Isso já começa nos ensinando muita coisa. Isso já começa nos alertando para como é que nós vivemos a nossa individualidade. E como é que nós vivemos a nossa vida em comunidade. Qual é o vínculo que você tem com a tua igreja local? Você sofre quando a igreja está passando por problemas? Você sofre quando a tua igreja está passando por as mais diversas dificuldades? Ou você está naquela situação de que o meu problema é meu problema e o teu problema é o teu problema? Eu olho para Neemias e vejo um exemplo de como a gente se relacionar enquanto povo. Ele se conecta com um povo que ele está distante, porque ele sabe que aquele povo é o seu povo e que ele carrega o nome de Deus que ele serve. Então, Neemias, agora aqui diante do rei, nesse texto que nós lemos, Neemias vai ser ousado. Mas esse texto e esse momento diante do rei não começa, ele quer ser instrumento de Deus para reedificar, mas ele não começa sem oração. O nosso tema de mensagem é tempo de reconstruir. E aí eu já quero fazer a aplicação desse pequeno trecho que nós lemos. Não há como reconstruir espiritualidade, casamento, áreas da vida, a nossa fé. Não há como reconstruir de forma saudável e dentro dos propósitos de Deus sem vida de oração. Não há. Não há. Perceba qual é o motivo das orações de Neemias. O motivo das orações de Neemias é que ele seja instrumento para a edificação do povo. Qual é o motivo pelo qual nós estamos acostumados a orar? Muitas vezes, para que não falte comida na minha casa, para que as pessoas estejam saudáveis dentro da minha casa, para que Deus seja provedor dentro da minha casa, e essas orações em torno do nosso próprio umbigo, muitas vezes não glorificam a Deus. É claro, irmãos, que Deus conhece as nossas limitações, Deus sabe do que nós precisamos, e a Bíblia nos incentiva a orar e falar a Deus exatamente quem nós somos e o que nós precisamos. Isso não é errado. O problema é quando a gente para pensar e percebe que só ora por isso. E percebe que o centro das nossas orações está em nós mesmos. Que o máximo que ele consegue caminhar é para minha esposa ou para os meus filhos. Percebam que grande exemplo nós temos diante de nós de um homem que ora pelo seu povo, pela situação do seu povo, e quer ser instrumento de Deus para mudar essa situação. O texto que nós lemos diz que no 20º ano do rei Artaxerxes, na hora de servir-lhe o vinho, o que é que acontece aqui? Muito provavelmente, Neemias estava servindo o rei numa celebração ou num banquete particular. E o indicativo disso é a presença da rainha nesse local. E Neemias diz que, por essa ocasião de celebração, de festa, Neemias faz uma coisa extremamente arriscada. Ele vai arriscar a sua vida por causa da vida dos seus irmãos. Num momento de celebração e de festa desse rei, Artaxerxes I, Neemias ousadamente se apresenta diante de Deus com um semblante triste. E eu vou explicar para vocês por que isso é arriscado. Porque, segundo alguns estudiosos, quando um rei persa
organiza uma celebração e organiza um momento para beber e comer vinho e se alegrar, é ordem dele que todos ali que estejam presentes também estejam alegres. Portanto, um semblante fechado ou um semblante de tristeza nesse momento era afrontar a festividade do próprio rei. Era afrontar a celebração do próprio rei, e isso podia custar a Neemias a vida. Mas ele diz que nesse momento, ele deixa aquela tristeza que está consumindo ele por causa do seu povo, sair para o lado de fora, e então ele serve o rei com a cara sisuda. Ele está triste. Por isso, irmãos, que quando o rei pergunta a ele, por que o seu rosto parece triste se você não está doente? Essa tristeza só pode vir do seu coração. E quando Neemias fala, com muito medo eu respondi, o medo era exatamente por isso. Porque o rei poderia interpretar essa tristeza como uma afronta à sua celebração. Mas Neemias então é ousado, e a gente precisa lembrar que isso aqui acontece depois de 4 meses de oração. Neemias, ele quer ser instrumento para abençoar o seu povo, então ele se arrisca diante do rei. E então ele diz, quando o rei pergunta por que ele está triste, ele diz ao rei que o rei viva para sempre. E ele vai dizer o motivo da sua tristeza. Como não estaria triste o meu rosto, se a cidade em que estão sepultados os meus pais está em ruínas, e as portas foram destruídas pelo fogo. Perceba que Neemias agora expõe o motivo da sua tristeza diante do rei, diante da festa de celebração do rei. Ele não só mostra que está triste, mas ele mostra que a sua tristeza tem a ver com o seu povo. E então o rei lhe faz uma pergunta, para vocês verem o grau de proximidade que Neemias tinha da realeza. O rei faz a seguinte pergunta: o que você gostaria de pedir? Pronto. Era tudo que Neemias queria ouvir. Neemias passa 4 meses orando. Deus coloca no seu coração o desejo de ser usado por ele para reconstruir a cidade. No finalzinho do capítulo 1, ele diz, faz com que hoje esse teu servo seja bem sucedido. Então, tudo que Neemias queria ouvir está aí. O rei pergunta, o que você gostaria de pedir? Então, antes de responder, se você observar na tua Bíblia, Neemias vai dizer, então orei ao Deus dos céus. Porque eu quero que você perceba que toda essa narrativa que eu estou fazendo até o versículo 8, tudo isso é resultado de oração. Não que Neemias esteja agora decidindo o futuro da nação, mas que Deus inclina o coração dele a orar, e que essa cena que vai acontecer agora é tudo debaixo da soberania de Deus. Então, diz Neemias, orei ao Deus dos céus, e ele vai fazer alguns pedidos ao rei. Ele pede o seguinte, se for do teu agrado, ó rei, que o Senhor me conceda a oportunidade de voltar para a minha terra, de ir para a minha terra e reconstruir os muros. Ele faz esse pedido, mas ele não fica aí. Porque Neemias sabe que para chegar lá é preciso de recurso, é preciso de dinheiro, é preciso de segurança, é preciso caminhar nessa longa estrada. Então ele pede para que ele retorne à sua terra, ele pede para que o rei dê carta de autorização para que em todo o território persa que ele caminhar, ele tenha ali a carta do rei, ele é autorizado a passar ali com segurança. E Neemias é folgado, assim, não é folgado, a palavra é ousada. Ele pede mais do que isso. Ele pede também provisão, ele diz, manda carta para o chefe das tuas florestas, para que ele faça provisão de madeira para eu usar na reconstrução, e inclusive para reconstruir a minha própria casa. Veja que de um homem que tem medo do rei, agora ele está saidinho demais, né? Ele vai além, ele vai, porque ele está, irmãos, debaixo da oração. Não tem isso não, ele sabe o que precisa fazer, então tudo está pensado na mente de Neemias. De onde é que ele tirou isso aqui?
Isso aqui ele tirou de como ele pensava que ia conseguir o seu propósito. Simples assim. Então, ele pede essas 3 coisas e ainda por cima ele ganha de bônus a escolta do exército do rei e a segurança da sua cavalaria, como diz o texto. Mas depois que o rei decide conceder tudo isso a ele, é muito importante para nós o que está escrito no finalzinho do verso 8, certo? Porque Neemias ele está consciente, muito consciente, de que ele serve ao Deus dos céus, mas ele está submetido a uma autoridade humana, ao rei da Pérsia. Mas depois que ele faz esses pedidos ao rei, e o rei concede todas essas coisas, Neemias vai dizer uma coisa muito interessante. Ele vai dizer: visto que a bondosa mão de Deus estava sobre mim, o rei atendeu os meus pedidos. Eu vou repetir para ver se você entendeu. Visto que a bondosa mão de Deus estava sobre mim, o rei atendeu aos meus pedidos. O que é que isso quer dizer? O que é que Neemias deixa claro quando ele fala essas palavras aqui? Deixa claro para nós, irmãos, que diante de Neemias estava o rei do império persa, Artaxerxes. Mas ele sabe, e agora ele experimenta o que diz o Provérbios 21, versículo 1, se não me engano. Que o coração do rei é como um rio. E Deus o inclina para onde quer. O coração do rei está nas mãos de Deus. O coração das autoridades está nas mãos de Deus. E ele guia para onde quer. Neemias tinha total consciência da soberania de Deus diante desse grande desafio e diante dessa grande empreitada que ele ia começar. Como é que eu trago isso para a nossa realidade, para ver se chega para você, se você entende um pouquinho? Nós, que vivemos no Brasil, um país de tantas desigualdades sociais, em um país de tantas crises, tantos problemas, um país onde a gente olha e a gente diz: meu Deus, Deus tirou férias, Ele não está no controle desse negócio não. A gente percebe tantas autoridades governando sobre nós. A gente percebe tantas instâncias governando sobre nós, e muitas vezes, por causa da corrupção, por causa de todas as coisas que a gente percebe, a gente diz o seguinte: isso aí não tem jeito não. A gente, muitas vezes, se rende à visão de que Deus não governa sobre os governantes. Deus não tem poder para inclinar o coração de um governante, ainda que seja ímpio e corrupto, para abençoar o seu povo e para ser instrumento de Deus, para que os planos de Deus sejam realizados. Quem aqui, no fundo do seu coração, acredita que Deus está, de fato, no controle sobre o Brasil? Quando a gente olha para aquela imagem linda, maravilhosa, do Congresso Nacional, daqueles homens ali articulando aquelas leis, quando a gente olha para aquela imagem daqueles homens no Supremo, quando a gente olha para aquelas imagens de todas as esferas, você consegue orar a Deus com confiança e pedindo a Ele que Ele haja no coração daqueles homens? Você acredita mesmo nisso? Como é desafiador, né? Como é desafiador. Pois esse rei que Neemias estava conversando aqui, ele era ímpio também. Ele não conhecia Deus. E se Neemias não acreditasse na soberania de Deus sobre os reis da terra, ele nunca que entraria nessa empreitada dessa oração. Então, eu preciso dizer que a consciência da soberania de Deus nos conduz a orar segundo a sua vontade. Nós precisamos resgatar isso na vida da igreja. A igreja precisa entender que Deus é soberano sobre todas as situações, sobre todos os homens, sobre todos os reis. Certamente, Neemias conhecia a história de Daniel.
de quando um rei também ímpio, Nabucodonosor, ameaça a vida de Daniel, seus amigos, os encantadores e feiticeiros, porque queria que eles adivinhassem qual foi o sonho do rei e sua interpretação. Caso eles não soubessem, eles estavam condenados à morte. Mas certamente Neemias sabia dessa história de como Daniel se junta com seus amigos em oração. E Deus age poderosamente, dando a eles o entendimento, revelando a eles o sonho, a interpretação do sonho do rei. Certamente Neemias sabia, irmãos, sabia de que Deus agia na história e que Deus mudava o coração de quem ele quiser. Então, a primeira coisa que eu queria que ficasse muito cravado na sua mente nessa noite, nessa tarde, aliás, não estamos de noite ainda, é o costume, ficasse muito cravado na sua mente. O nosso tema é tempo de reconstruir. E, em primeiro lugar, eu quero dizer que, à luz do livro de Neemias, e que, à luz dos capítulos 1 e 2, não existe reconstrução sadia e eficaz sem oração. Não existe. As coisas não acontecem na caminhada com Deus assim, no estalar de dedos. Não acontece. Neemias se dedica 4 meses de oração, porque ele quer saber qual é a vontade de Deus, porque ele quer ser instrumento de Deus, porque ele quer, de alguma forma, ser instrumento de Deus para ajudar os seus irmãos que estão passando por aquela situação. Não existe, irmãos, na caminhada com Deus, reconstrução saudável sem vida de oração. A reconstrução é um processo, não é nesse miojo não, que a gente coloca em 3 minutos, está pronto, já está pronto para comer. A nossa caminhada aqui, o nosso momento da história, é um momento em que nós estamos no processo de santificação. Cada um de vocês aqui que está sentado, nós sabemos onde nós precisamos melhorar. Eu espero que nós saibamos disso. E eu sou plenamente consciente de que a gente sabe, de que nós sabemos, de que precisamos do Senhor. Na nossa caminhada, irmãos, nós temos dias de Pedro, em Atos capítulo 2, pregando corajosamente diante da multidão, e dizendo, vocês mataram o autor da vida. Mas nós também temos dias de Tomé, em que a gente precisa tocar para ver. Espero que ninguém aqui tenha dias de Judas, amém? Mas dias de Tomé, certamente, a gente já experimentou, infelizmente, isso. Certo? Então, a gente precisa observar o texto, o que diz o texto, o que traz o texto, o que traz essa narrativa. Neemias é um homem que se dedica à oração, ele quer ser instrumento de Deus para a edificação do seu povo. Não tem como ser isso, irmãos, como caminhar nessa direção, como ser instrumento de Deus sem oração, porque na oração Deus vai até mudando os nossos pedidos de oração, a nossa forma de orar. Como Ananias bem fez a pergunta quarta-feira passada, será que nós sabemos orar? Será que nós sabemos orar? A Bíblia diz que se nós pedirmos alguma coisa segundo a vontade de Deus, Ele nos ouve. Amém? Se nós pedirmos alguma coisa a Deus, segundo a sua vontade, Ele nos ouve. E a oração de Neemias era, eu quero ser instrumento de Deus para a edificação da vida dos meus irmãos. Apesar de ser copeiro, Senhor, tem benevolência da minha causa, da causa do meu povo. Eu quero ser usado por Ti para a reconstrução daqueles muros e daquelas muralhas, daquelas portas. Essa é uma oração nossa. Em que medida você quer ser instrumento de Deus para a edificação, por exemplo, da minha vida? Em que medida você quer ser instrumento de Deus para a edificação da tua igreja local? Em que medida você quer ser instrumento de Deus para exercer o ministério da reconciliação
do qual Paulo disse que nós somos embaixadores e que Deus faz o apelo aos perdidos através de mim e de você. Se nós orarmos segundo a sua vontade, Ele nos ouve. O problema é que muitas vezes as nossas orações não são conforme a vontade de Deus e não conseguem sair aqui do nosso próprio umbigo. Então, o que é que eu quero que a gente entenda nesse texto? Perceba, é preciso, para reconstruir, ter uma vida de oração. É necessário que nós estejamos conectados enquanto povo. E é preciso que a gente entenda que a soberania de Deus, ela governa a nossa vida. O nome do livro é Neemias. A pessoa que ora a Deus aqui vai ter contato com o rei é Neemias. Quem quer ir para Jerusalém para ser instrumento de Deus é Neemias. Quem vai para lá e vai passar 12 anos lá, depois ele volta e retorna de novo é Neemias. Mas o personagem principal dessa história é o Deus que é soberano sobre os reis da terra. Assim como nós vemos na história de Moisés, e nós dizemos o homem que abriu o mar vermelho, de forma nenhuma o protagonista daquela história é Moisés. Moisés não tinha poder nenhum para se livrar do decreto dos egípcios que diziam que tinham que matar todas as crianças nascidas das hebreias, os do sexo masculino. Moisés não tinha poder nenhum para se livrar enquanto foi colocado naquela cesta de junco e estava ali no rio Nilo. Ele não tinha poder nenhum de se livrar. Se ele foi liberto, se ele cresceu, e se ele foi instrumento de Deus, é porque Deus, soberano, levou todos os seus planos a cabo. Portanto, eu quero que você olhe para o livro de Neemias, mas enxergue a mão de Deus. Eu quero que você olhe para a história de Neemias e enxergue aquilo que ele disse. Visto que a bondosa mão de Deus estava sobre mim, o rei atendeu aos meus pedidos. Não foi por causa da bondade do rei, não foi por causa da benevolência do rei, foi porque a mão do seu Deus estava sobre ele. Amém? Foi exatamente por causa disso que o rei atendeu aos pedidos. O coração do rei, de Artaxerxes, dos políticos, o coração de todos está nas mãos de Deus e Ele o conduz para onde quer. A igreja precisa resgatar esse ensino, precisa resgatar essa ideia da soberania de Deus. É tempo de reconstruir, irmãos, espiritualidade, casamento, a nossa comunhão. É tempo de resgatar o nosso apreço à palavra. É tempo de reconstruir o nosso prazer em cultuar. É tempo de reconstruir a nossa fé, a nossa amizade, os nossos relacionamentos. Nunca estivemos tão distantes. Nunca estivemos tão distantes, inclusive fisicamente, né? A gente não pode nem se aproximar, não é? Mas em todas as situações Deus opera nas nossas vidas. Coloquem isso na mente de vocês. Não é possível, ou não é possível, traçar esse caminho de reconstrução sem oração e sem jejum. Não é possível reconstruir sem entender que Deus é o soberano sobre a minha e sobre a tua vida. Da mesma forma que a história de Neemias está sendo contada, e ele quer ser instrumento nas mãos de Deus, eu e você devemos ter também esse mesmo sentimento. A tua história, irmãos, não é uma história de uma folha lançada ao vento, não. A tua história está conectada a uma grande história, que é a história de redenção. A história de Neemias está conectada a uma grande história, que é a história de como Deus cuida, redime, alenta, anima e corrige o seu povo. Então, enquanto você pensar, enquanto eu pensar, que a vida cristã é simplesmente sair de casa, vir aqui, estar junto no culto, aí aquele negócio que a gente aprendeu desde de pequeno, não beber, não fumar, não sair, não forroque,
isso aqui, aquilo ali. Ah, então sou crente, está tudo bem, eu estou exercendo a minha fé de forma saudável. Não. Não é nada disso. Não é nada disso. Onde é que está o teu coração? O coração de Neemias estava conectado com o seu povo, estava conectado com o seu Deus, estava conectado com a sua fé. Onde é que está o teu coração? Ele está conectado aqui. Sabe como é que você descobre isso? Simples. Simples. Como é que você gasta o teu tempo? Onde é que você gasta os teus recursos? Qual é o teu tempo de oração? Como é a tua vida de oração? Os teus filhos estão conhecendo essa história através de você e não através de professores da escola dominical ou do pastor? Engaje-se nessa história. Queira ser instrumento de Deus para a edificação do seu povo. Reconstrua as áreas da sua vida com oração, submissão a Deus, para que eu e você sejamos cristãos melhores, mais próximos de Deus, e para que a gente possa experimentar do alívio e da maravilha que é ver e ter experiências com Deus, e ver Deus respondendo a orações. Amém? Que o Senhor possa nos abençoar nessa noite. Não esqueça, Deus é soberano sobre a tua história e sobre essa história. Não esqueça, você precisa e eu precisamos ter uma vida de oração, porque na oração Deus é honrado, Deus é buscado, Deus é celebrado, e nós admitimos quem nós somos. E não esqueça, irmãos, queira ser instrumento de Deus para a edificação do povo de Deus e queira ser instrumento de Deus para a proclamação das verdades eternas do Senhor e do chamamento dos perdidos das trevas para a luz. Amém?